Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Ele fez coisas que na época não tinha, assim, muito normais, tipo, os captadores da guitarra da Regulus lá, que é o nome da guitarra do Sérgio Dias, são captadores individuais, assim, cada corda por corda. Opa. Então ele podia fazer, botar distorção em 3 cordas e deixar as outras cordas limpas, ele podia fazer umas coisas bem loucas, assim. Inclusive agora em 2000 Agora quando os Mutantes voltaram, né, eles tentaram fazer... Eles refizeram uma outra guitarra, no mesmo estilo da Regulus e tal, né, com o mesmo sistema, mas aí já foi a Malagori, por exemplo, que fez os captadores, sim. Mas no mesmo estilo, né. Toda a tecnologia que envolve a construção de um instrumento, ela é baseada na época do Léo Fender, 55, entendeu? 55, 50. Hoje em dia, tu compra o essencial, o básico para construir um instrumento musical, tu compra na ferragem da esquina. Sim. Lá nos Estados Unidos, né? Não, aqui também? Aqui no Brasil. Qualquer ferragemzinha mais ou menos ali que vai ter, ele vai te dar as ferramentas básicas para te construir. Tu tendo uma tupia, tu tendo uma serra tipo-tipo, tu consegue fazer uma guitarra. Tranquilamente. E nos anos 50, tu não achava uma régua calibrada, entendeu? Se tu pega uma régua metálica, ela é gravada no laser. Se tu pega uma régua de acrílico, tipo essas DZTEC, que são mais caras, ela vai ter uma perfeição na medida que nos anos 50 tu não achava em lugar nenhum, entendeu? Salve amigas e amigos da Rádio da Capital, programa Ágora RS. Uma manhã ensolarada, bacana, prenúncio de uma praia. É isso aí. Daqui na boa companhia do Zé, do William, a Ingrid, que estão me visitando aqui no meu estúdio doméstico. E eu vou começar lendo aqui umas palavras que eu encontrei no Facebook dele, no site dele, que aliás é muito bem organizado e de fácil navegação. Parabéns, Zé. Obrigado. Música de qualidade é uma tradição. Fazer grandes instrumentos também. Outra frase. Tem quem diga que fazer a grande música é uma arte para poucos. Bom, com certeza a luthieria também é. Mas afinal, o que é luthieria? Também no site do Zé, luthieria, uma arte quase extinta, é o ato de fazer instrumentos musicais artesanalmente. Cada peça produzida sendo única e irreproduzível, com atenção especial a cada detalhe. Nessa tradição de mais de 5 séculos, José Luiz Ávila Júnior, o Zé, um nome simples como um acorde, atua há mais de uma década construindo instrumentos, captadores e pontes. Com aprimoramento constantemente nessa paciente arte centenária, cria peças personalizadas de maneira detalhista, de acordo com as especificações de cada cliente. José Luiz Ávila Júnior nasceu dia 13 de novembro de 1981 em Pelotas. Atualmente cursa em engenharia na URGS. Zé, obrigado pelo privilégio aqui. A gente está namorando esse encontro há bastante tempo, né? É verdade. Foi complicadinho estar aqui, mas que bom que hoje deu certo. Né? Sincronicidade, né? Que bom. Eu não quero me demorar muito para deixar vocês curtirem mais a praia que vocês vão daqui a pouquinho, né? Com certeza. Além da tua formação, Zé, tu é autodidata em alguma coisa? Olha, eu tenho um certo problema com o que é ser autodidata, né? Mas sim, muitas coisas na parte da construção de instrumentos, na parte de madeira principalmente, né? Eu comecei a aprender do nada, assim, porque
Eu não tenho ninguém que saiba, na minha família, que saiba mexer com madeiras, ou tem algumas que saiba cortar direito, ou aquele bom corte, aquele corte bonito que a gente vê com a marcenaria. Eu nunca tive isso de ninguém. A maioria dos meus familiares, tudo é mais humilde, assim, então eles não têm muito esse tipo de conhecimento. Né? Então, parte de madeiras, sim, eu seria autodidata. E outra área? Tem algum autodidatismo? Não, porque assim, cara, eu tenho, como eu disse, eu tenho uma certa ressalva, porque de 20 anos pra cá, 20 não, mas de 15 anos pra cá, a gente tem várias ferramentas de busca na internet com vídeos que te ajudam muito, então facilita muito para quem quer aprender. E bem ou mal isso aí é um professor. Sim. Né? Bem ou mal aquilo ali é um professor. Ele pode não estar ali te tirando as dúvidas e tal, né? Mas tu pode ver o vídeo várias vezes, pausar. Então eu acredito muito que o autodidatismo aí já acaba... Tu relativizou ele. É um pouco relativo, porque teve alguém que te ajudou. Tá, mas como é que tu vê o autodidatismo, por exemplo, dos Mutantes lá, no caso do... Como é que é o nome do mano dele? O Cláudio Dias Batista. O Cláudio Dias Batista não tinha uma referência, nem YouTube, não, literatura. Então, ali eu considero, aquilo ali eu considero um autodidata. Assim, pois porque ele era engenheiro elétrico, né? Ele foi instruído a como usar as partes elétricas, como calcular as coisas, né? Mas chegar em alguns pontos, a partir dali, aquilo ali é um autodidatismo, né? Sem dúvida, porque não existia nada do que tinha, nada do que ele fez existia antes. É nesse sentido que eu perguntei para ti, se tem alguma pegada autodidática, né? Assim não. E hobby? Olha, a luthieria, por uma época, foi meu hobby. Acho que por uns 10 anos da minha vida foi hobby, assim. Que quando eu comecei lá em 97, 98 a já tentar cortar algum instrumento, assim, né? E depois eu saí, parei, fui trabalhar em outra área, né? E quando eu fui trabalhar nessa outra área, eu tinha o meu hobby, né? Que era construir instrumentos musicais ainda. E que área é essa que tu foi trabalhar enquanto tu tinha esse hobby? Eu trabalhava com manutenção de máquinas de laboratório. Uhum. Parte de exames de sangue, essa parte mais tecnológica da coisa. Eu fazia a manutenção dessas máquinas, concertos. Então tu já tinha curso técnico? Sim, eu tenho curso técnico em eletrônica pelo Cefet, IFSU agora, de Pelotas. De Pelotas. Uhum. Daí a tua opção por entrar em engenharia elétrica na URGS, né? Então, é que... meio caminho andado. Isso, é que assim, desde pequeno eu sempre todos os poucos brinquedos que eu tive, eles eram desmontados para saber como é que eles funcionavam. Então, eles duravam muito pouco, porque eu sempre desmontava para saber como que era o funcionamento daquilo ali. Né? Então, chegamos num ponto que eu gostaria de pegar aqui na construção do mosaico, chamado José Luiz. Na primeira fase desse mosaico, Zé, eu perguntei sobre hobby de autodidatismo também, não sei se toca algum instrumento musical. Eu entrei na luthieria por causa disso, né, de tocar instrumentos. Eu tocava baixo, contrabaixo. O bom e velho rock and roll, né, chamou, e aí a gente, por um tempo, eu toquei em algumas bandas, assim. Então, sem planejar muito o nosso roteiro aqui, nós estamos caminhando bem certinho. Por exemplo, eu queria saber de ti, da tua infância, sobre teus brinquedos e brincadeiras preferidos, assim, que tu lembra. Tu disseste que desmontava brinquedos, mas aí eu suponho que são brinquedos prontos de loja. Mas tu fazia teus brinquedos também? Então, a minha infância foi bem surrada, assim, pobre, né? A gente não tinha muita coisa, assim. Então, sim, eu fazia bastante. Na realidade, meu favorito era fazer os brinquedos, assim. Desde arco e flecha, essas coisas assim, sempre gostei de construir coisas. Carrinho de rolimã também? Carrinho de rolimã, essas coisas. Mas eu gostava mais, eu era meio medroso, eu construía, mas eu gostava de construir e tal, mas a parte melhor mesmo era a construção. Assim. Uhum. Mas eu também gostava muito de estar ajudando, tipo, meus tios, vamos lá, eu tô fazendo uma cerca lá. Aí, é onde eu tava.
vou lá cavar um buraco. O meu tio ia lá cavar um buraco, eu ia lá cavar um buraco com ele, assim. E o William também? Não, o William eu não conhecia nessa época, eu conheci o William em 2000, por aí. Né? Legal. Sobre essas vivências de infância, eu tenho a impressão que para a gente montar esse mosaico elas são muito importantes. As brincadeiras que tu tinha, tu já falaste que arco e flecha, mas brincadeira mesmo, assim, descer lomba com um carrinho de rolimã é uma brincadeira, né? Perna de pau é outra brincadeira. Sim. Mas tem alguma outra que eu não tenha citado aí que tu gostava? Eu gostava muito de pescar também, né? E interagir, mas era isso. Brincadeiras de criança normal, assim, pega-pega, todas aquelas esconde-esconde, tudo isso No teu bairro tinha uma galera de mesma idade? Sim. É que assim, ó, eu cresci, eu nasci em Pelotas. E só que aos 5 anos o meu pai morreu e a gente teve que se mudar para Jaguarão, que é onde tem a maioria dos meus familiares. Na fronteira. Na fronteira, isso. E lá dos 5 anos até eu morei 2 anos em Jaguarão, que foi a parte de infância mais legal, que eu digo assim, porque eu era meio criado solto, minha mãe tinha que trabalhar, então, né, anos 80 a galera não tinha muito problema de ficar na rua o dia inteiro, né? Sim. Tu não tinha certos problemas que tu tem hoje. Não é nem paranoia, porque hoje em dia tu tem alguns problemas que realmente faz necessário, né, as crianças não brincarem tanto na rua. Sim. Mas naquela época não tinha esse problema, então eu saía de manhã e voltava à noite para casa, né? A mãe tinha que chamar para voltar, senão... basicamente isso. Basicamente isso. E a tua mãe fazia o que à época? Minha mãe, ela trabalhava num posto de gasolina, assim. Ela trabalhava bastante e tal, né? Porque meu pai, quando meu pai morreu, ela era secretária dele, então quando ele morreu, ela perdeu o emprego também, né? E aí a gente foi morar em Pelotas e ela conseguiu um emprego num posto de gasolina lá. E a Verônica? A Verônica, assim, os primeiros... Quando a gente se mudou para Jaguarão, a minha irmã ficou acho que 2 meses com nós, só que ela não conseguia ficar na creche, né, a creche pública lá, né? Chorava. Muito, e aí tinha uma tia nossa que morava no campo, assim, tinha um sítio lá, e a minha irmã minha tia disse, não, como ela é mais nova e tudo, a gente prefere que, se ela quiser ir para lá morar com a gente deixa, né? E ela ficou morando com quase 10 anos com a minha tia. Assim. São as famílias estendidas, né? A família é uma coisa muito, muito, muito legal, né, tia, na vida da gente. Até eu assisti a um vídeo esses dias do Brasil Paralelo, onde o rapaz entrevistado dava muita ênfase na importância da família. Claro. Na dedicação dos pais, no olhar dos pais, a presença dos pais no cotidiano, o que veio ser facilitado agora pela pandemia, que seria digamos, o lado positivo da pandemia, porque muitos pais se viram obrigados a ficar num ambiente que não era muito conhecido para eles, só no final de semana estavam em casa, né? Exatamente. A família, por exemplo, é aquela que se encarrega, além dos cuidados óbvios, né, a família também é responsável por encaminhar as crianças para a escola. Então, tu estudasse em escola pública? Particular? Sim, escola pública. E lembranças dessa escola, assim, qual é a lembrança mais viva que tu tenha dessa fase, vamos dizer assim, até o 5º ano do ensino fundamental? Até o 5º ano, eu tenho lembranças, assim, mas eu lembro que hoje em dia eu tenho noção de que era duro, entendeu? Que era difícil e tal. Mas na época, quando tu é criança, tu não tem muito essa percepção, né? Tu simplesmente vai e tu tenta te divertir com o que tu consegue e tal. Então não é uma coisa... Isso acaba te percebendo o que era difícil, o que era duro, depois de uma certa época que tu tem uma régua para ver aquilo que... Tu te refere às matérias especificamente? Não, a disciplina escolar? Não, essa parte da disciplina escolar, modéstia à parte, isso aí eu me lembro muito pouco, porque eu não estudava muito e tal, mas eu era ok, eu era ok, assim. Eu tenho boa memória, então acabava que eu lembrava muito, assim, então eu nunca tive muita dificuldade nessa parte de estudos, assim, foi bem tranquila, mais a vivência com pessoas, assim, e tal. E das memórias que tu tem, qual é que tu acha mais aguçada? A auditiva, a visual? Visual. A olfativa? Visual, sem dúvida. Visual. A numérica? Não. Apesar de estar fazendo engenharia,
eu sou meio uma aberração nessa parte de cálculo, não é muito meu... Eu sou mais da parte prática da coisa, né? Então... Eu me dei conta recentemente que a minha memória numérica não existe, ela é muito fraca, a auditiva sim. Então, quando eu quero guardar um número de telefone, eu tenho que dizer. Quando eu escuto a minha voz dizendo aquele número, eu memorizo. Se eu olhar para uma sequência numérica e depois tapar a sequência e perguntarem, escreve a sequência, eu tenho mais dificuldade do que se eu ouvisse aquela sequência. Então a gente tem várias memórias, né? Eu estou apelando para a tua memória de infância, para as vivências, né? De lembranças, assim. A gente sabe também pela psicologia que algumas vivências são bloqueadas, porque são traumáticas, né? Talvez aos 5 anos, quando tu soubeste que teu pai não conviveria mais contigo, possa ter sido um momento traumático, né? Então, mas até os 5 anos tem alguma lembrança dele? Sim, eu lembro de algumas coisas assim do meu pai. O meu pai, ele tinha uma doença, tinha cirrose, né? Mas ele tinha uma outra doença lá que na época, anos 80, ninguém sabia, era um pouco dúbia algumas coisas, né? E tal, então ninguém descobriu assim, né, o que mais que ele tinha e tal. E ele veio morrer de cirrose. Mas eu lembro, ele era um boêmio. Meu pai era um boêmio. Eu lembro de ele chegar à noite, bêbado, aquelas coisas da boemia e tudo, né? Mas eu lembro também que ele era um cara muito divertido, né? Ele dava atenção pra gente, a gente brincava, tinha de aulas, levou muitas vezes para pescar. Eu lembro de pelo menos umas 3 ou 4 pescarias com ele. Assim, em açude? Açude, rio, né, na Praia do Laranjal, lá, algumas vezes também. Lembro muito de ir pra praia com ele também, ele gostava muito da praia e tal. Eu sei que tu é um cara roqueiro, tu tá ouvindo uma música em fundo aqui que não é um rock, mas isso aqui é porque nós estamos na minha casa com as janelas e portas abertas e tá passando o cara da fruteira, vendendo frutas aqui, então tem um fundinho musical ali, né? Quem tá ouvindo já dá pra comparar os preços, se tá bom. Se der qualquer coisa, eu vou dizer, olha, o operador de mesa aqui foi o William, ele botou esse fundo musical aqui. O William está aqui conosco na sala aqui e tem um trabalho de sonorização, né, William? Eu trabalho sou produtor da Jukebox Orquestra, uma banda. Olha só. Legal. Eu vivo há 10 anos fazendo isso. E a tua base é lá em Pelotas? Isso. Aqui em Porto Alegre a gente vem mais com o intuito de fazer o show só normalmente. E a Jukebox é de lá? Isso. Legal. Tem mais alguém lá que tu bote som? Agora, eventualmente tem algumas bandas que me contratam, mas, por exemplo, daqui de Porto Alegre eu já fiz som pro Rosa Tatuada, PA já fiz pra bastante gente, eu acho. Então tem uma empresa tua de sonorização? Tequila Baby. O Tequila Baby. A empresa é tua ou tu trabalha para uma empresa? Não, eu tenho a banda, é minha. Tá. Eu sou dono da empresa. É porque é uma banda de formaturas, de casamentos, de eventos sociais em geral. Que, por sinal, tem um vocalista que é um maluco muito, 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 muito bom. O cara é fora da curva, que é o Luciano Lemos Gonzalez, ou Elvis. Esse seria interessante. Esse é um cara interessante. Cara é fora da curva. Ele é um cara que tem eu e o Zé, a gente tem uma memória muito boa, o Zé é visual. Mas esse cara ele tem uma memória auditiva e um ouvido absoluto tão intenso que ele não precisa terminar de ouvir a música que ele já decorou. Que privilégio, hein? Ele aprendeu uma vinda deles aqui a Porto Alegre. Eles compraram um ukulele, né, há uns 8 anos atrás, eu acho. Né? Eles compraram um ukulele que ainda não era moda, né? E quando eles abriram o ukulele aqui em Pelotas, até chegar em Camaquã, onde eles iam parar, o Elvis aprendeu a tocar o ukulele e já estava tocando as músicas no ukulele. Não, e já tinha feito toda a transposição de todas as músicas pro ukulele. Ele dizia assim, agora se quiserem eu toco tudo no ukulele. Eu disse, não, Elvis, não para. Mas ele afinou de acordo com o ukulele mesmo, que tem uma afinação diferente, não é cavaquinho, não é banda. Eu não sei, ele pegou, afinou como ele achou que deveria afinar e seguiu tocando. Ele pegou um violão de plástico do sobrinho dele, e ele conseguiu afinar e ele tocou. Então, tipo, ele tem uma capacidade de pegar qualquer instrumento e sair tocando. Aliás, aqueles violãozinhos, eu acho que é um crime, cara. Isso é um crime que se faz contra a infância. Porque tu dá pra uma criança aquela porcaria, a criança acha, isso é violão? Nunca na minha vida eu vou querer tocar esse troço, porque não tem cravelha. Aliás, é uma cravelha de plástico, vagabunda, não é chave, né?
e um som, e empena logo que tu faz, tu estica. Sim. Ou seja, aquilo ali é um presente que eu não sugiro ninguém dar. Quer dar um presente para uma criança, pega aquele de bater assim, como é que é? Xilofone. O xilofonezinho de escala teclado. com meio tom. Um xilofonezinho é muito legal, né? Uma flauta doce, né? Mas ele conseguiu afinar e ele tocou. Tô vendo. É um Ele pegou e episódio, é um chegou evento. assim, isso aqui tu não consegue tocar. E ele pegou, afinou e saiu tocando. E aí a criança ficou assim, como que eu não consigo? Mas estímulo, eu acho que ao contrário também, essa questão da musicalidade infantil é uma coisa bem particular, porque meu sobrinho, com 1 ano, eu fiz uma guitarra para ele, uma mini guitarra, totalmente funcional, assim, muito legal e tal. E ele nunca tocou na guitarra. Né? Ele nunca tocou na guitarra. Agora, assim, agora que ele tá com 10 anos, ele tá pegando o teclado porque ele tem aulas de música no colégio dele lá, né? Essa parte de tu incentivar ou não uma criança tem os seus lados, tem algumas que tu consegue realmente, mas tem outras que realmente elas não querem aquilo ali. Tocou um ponto bem importante. A gente falava de escola agora há pouco, e a gente é constrangido desde muitas décadas a frequentar uma série de conteúdos que foram inventados por alguém. Sim. Primeira série tu vai estudar isso, segunda série isso. É um ensino serial, é um módulo fordista de construção do conhecimento, entre aspas, né? E nem todas as crianças naquela fase são afins de todas as matérias, mas tu tem uma linha de montagem que tu quer chegar lá no final desse funil e supostamente fazer uma faculdade. Hoje em dia já está bem em xeque isso aí, né? Mas na música especificamente, falando sobre isso aí, se eu tivesse filho pequeno hoje, eu escolheria uma escola de música que desse para ele vivências de todas as famílias de instrumentos, sopros, percussão, cordas, teclas, né? E deixasse ver se o brilho dos olhos acontece. Sim. De repente, aquela criança que está circulando livremente entre todas essas famílias de músicos, de instrumentos musicais, vai ficar mais detida num. Sim. Então, provavelmente, é aquilo ali que, se um dia ela quiser tocar, vai ser o que vai dar mais alegria para ela e mais prazer. Não vai ser uma violência, né? Vai aprender flauta doce, mas eu gosto de cordas, não é sopro, né? Sim, sim. Mas ele não sabe o que ele gosta. Aliás, nem nós sabemos, às vezes, as coisas, né? Olha quanto a gente chega na adolescência. A única coisa que eu estava analisando, assim, esses tempos até, eu acho que comentei com o Zé, que eu acho que o motivo pelo qual tem tanta gente boa da antiga, vamos dizer assim, e tá decaindo a qualidade é porque o acesso à informação e acesso até aos meios, porque, por exemplo, o primeiro baixo do Zé era um baixo que era cruel, né? Entendeu? Era um tonante da vida. Todo mundo começou com tonante. Esse sons. E aí depois ele construiu o baixo dele com um serrote, com uma grosa e uma tico-tico, né? Que conseguiu emprestado por uma tarde. Sim. E foi que idade tu tinha? Eu tinha uns 17 anos por aí. 18. Tu construiu, pegou que bandeira tu pegasse pra fazer o baixo? Grápia era o braço. O braço era de grápia, a escala era de P e o corpo de cetro. Certo. Tá, e tu pegou informação aonde sobre essas dimensões? A gente não tinha informação. Tanto que ele a pegou, circunferência do braço? Não, isso aí tudo. Foi aquela coisa, ele tinha que ter um instrumento melhor do que ele tinha. E mesmo assim, o que aconteceu? Ele foi tentar inventar uma história de fazer, eu vou queimar teu início, que ele inventou de fazer um tensor duplo. Sim. E aí um deles não funcionou, então o baixo ficou com o braço torcido e ele desenvolveu uma técnica que só ele conseguia tocar no baixo. Mas até porque era canhoto, né? Até porque era canhoto. Ele era obrigado a ter que tocar. O tensor duplo ele tem a função de um empurra, outro puxa, ou os dois fazem os dois movimentos? Depende, tem os dois tipos. Tem os dois tipos, né? Tem os dois tipos. É que tem assim, tem um tensor de ação dupla, que tu bota o braço, as duas coisas, que é o comum, é o único, né? Vai pra frente, vai pra trás o braço, né? A canoa ou a bola, ele lá, né? E tem com 2 tensores, realmente, que aí é pra fazer Um faz a bola, outro faz a canoa. Não, aí é pra fazer a diferença entre as duas partes do braço, os extremos, como é que eu vou explicar isso? As pontas dele, diz lá no... Não, que, por exemplo, assim, na corda sol, por exemplo, num baixo de 5 cordas, né? Tu tem a corda sol, a mais fininha, e a corda si, a mais grossa, né? Sim. Então, a tensão da corda sol
exerce no É braço menor do que um pouco menor do que a corda si. Sim. Mas então, às vezes o braço fica mais, a corda si puxa um pouco mais o braço de um lado, né? E a corda sol nem tanto. E aí acaba usa que o tensor duplo para isso. Tu usa o tensor duplo exatamente para isso. Também para isso. Isso, também para isso. Mas pra também tem compensar. função dupla para poder fazer Claro, a para correção poder fazer a correção total do braço. straights, né? Sim, exatamente. Ah, legal. Bom, vai ser uma tentação a gente sair do assunto. Nós estamos de infância, agora já estamos aqui no... Assim Mas vamos fazer um rápido intervalinho aqui e voltamos em seguida, tá bom, ok, Zé? Valeu. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Bom, não cedendo às tentações, vamos voltar mais um pouquinho Claro, para não perder a linha de construção desse mosaico. Sim, aí, né? sim. Estamos lá no José Luiz, na escola, tal, era um bom aluno, não estudava muito, mas tinha facilidade de memorizar as coisas, né? E teve algum ano que tu reprovou? Eu reprovei na 7ª série. Lembra do motivo principal? Matemática. E faz engenharia elétrica. Faço engenharia elétrica. Tu vai ter que refazer isso aí, hein? Faz parte. Faz parte. Muito bem. E a família, dentre outras coisas, a gente falava agora há pouco que ela ajuda a gente a chegar na escola e tal, mas a família também é uma usina de modelos. Tu falava há pouco, um tio, um pai, uma mãe, amigos, né, que não são da família, mas também são modelos, inspiradores ou não, né? Sim. Essa inspiração de começar a mexer com madeira, tu lembra em que momento surgiu? E se foi a partir de um modelo ou foi tua mesmo essa inspiração? Assim, como eu te falei, eu sempre tive curiosidade de saber como as coisas funcionavam. Esse é basicamente era o meu objetivo quando criança, como funcionavam as coisas, né? Então eu era muito curioso. Todo mundo que tinha alguma informação válida, eu tentava pegar e aprender, né? Eu tinha um tio assim, para chamar de tio porque é um parente, é tio da tia do, sim, né, aquelas coisas assim. N graus, só que ele era um cara fantástico assim, porque o apelido dele era Peteco, né? E ele sempre estava bolando ou inventando alguma coisa, seja com madeira, com arame, como ele morava pro campo, assim, né? Então ele tinha soluções. Era parco o arsenal dele, assim, né? Mas mesmo assim ele sempre conseguia construir, ele sempre dava um jeito, ele sempre achava uma solução, né? Onde não tinha para conseguir construir, seja uma cerca, um galpão, alguma coisa, ele sempre estava construindo alguma coisa. E isso eu gostava muito de falar com ele, conversar com ele, e ele sempre falava assim: olha, tudo que quiserem te ensinar, tu aprende. Né? E realmente isso aí me levou, assim, então tudo que as pessoas naquela época estavam fazendo de diferente. Tu estava grudado ali. Eu estava grudado de curiosidade para saber. Tu vê, né, Zé, hoje em dia a gente tem um desafio, vamos dizer assim, não vou falar em dificuldade, porque eu não gosto dessa palavra meio carregada. A overdose de informações que tu recebe pelo celular, pela televisão, é tanta que esse conselho dele ficaria impossível de ser atendido, né? Exatamente. Porque tu tem muitos lugares onde tu aprende. Né? Sim, então, sim. Até essa visita aqui, você me faz aqui na minha casa, a gente está aprendendo muito um com o outro, né? Mas ainda é das antigas, é presencial. Sim. Mas tu pega um YouTube hoje, tu fica até 3 da madrugada vendo um tema do teu interesse, com várias opiniões. Isso tem um lado bom. Aliás, eu acho, vocês me corrijam se eu estiver enganado, eu acho que já perdemos o trem da história da escola de incluir no currículo técnicas de uso adequado e proveitoso da internet. Né? Então, a escola começou fazendo exatamente o oposto. Ela proibiu
o uso de computador dentro da sala. Tinha um laboratório de informática. Talvez por custos também, né? Mas tinha um laboratório que tu ficava um dia por semana, entrava lá para mexer no computador. Celular foi proibido também há pouco tempo atrás, né? Então, ao invés da escola se voltar para a realidade tecnológica do momento e dizer, bom, já que existe isso, vamos ver como é que a gente pode usar a nosso favor. A família, por outro lado, também ficou refém disso, porque foi pega de surpresa, né? Sim, sem dúvida. Então, a escola teria um papel duplo. Ajudar a família a administrar esse tempo utilizado sedentariamente pelas crianças, né? E aproveitar essa tecnologia dentro da sala de aula para tirar, talvez, a figura mítica do professor, que é o que está lá na frente de um quadro. Eu sou o cara aqui, né? É como se fosse um padre no púlpito. Todas as atenções. Então, essa nova metodologia didática de fazer grupos de trabalho dentro de uma sala de aula, tu descentralizou a figura do professor e fica mais como um supervisor de trabalho ali. Sim. Mas isso nós perdemos. Tanto que agora, quando surgiu a pandemia, o sufoco do corpo docente de todas as escolas públicas, em especial, porque a particular já estava dando uns passos bem largos nessa direção, foi como é que eu vou trabalhar com uma plataforma para ensinar, para passar o tema. Eu dei umas aulas particulares para pessoas assim das minhas relações que precisavam de um reforço, né? E aí eles me trouxeram o telefone celular com o tema para fazer, né? Exercícios para serem feitos, de matemática por acaso, né? E aí eu vi ali na proposta da professora ou do professor o copia e cola errado. Ele montava aquilo, digitava talvez, botava na plataforma, mas tinham equações, por exemplo, incompletas, faltavam elementos, né? Problemas faltando dados para a gente poder resolver. Sim. Isso é fruto, primeiro, de uma falta de atenção, segundo, da dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, hoje, esse conselho do teu tio de enésimo grau seria bem difícil da gente... Seria. Mas é um momento maravilhoso, né, cara? Imagina quanta coisa, né? Eu preparava o nosso papo de hoje e fui dar uma olhada sobre CNC, eu tive que me cuidar, rapaz, porque eu já estava gastando tempo demais com uma CNC ali, né? Mas tu sabe que eu acho que um grande erro da escola é não utilizar as coisas de interesse das crianças para ensinar coisas, por exemplo, física. Não sei se já viu, eu observei que tem uma coisa recorrente, as crianças têm um gosto por ver as coisas explodirem, reventar. Então tem uma série que é só um hidráulico prensando e explodindo coisas. Por que o professor não tem a capacidade de explicar uma equação de pressão, de compressão, de dinâmica, usando uma coisa que eles têm interesse? Claro. Talvez tu ensine uma coisa que tu ensinaria lá no 3º ano, tu ensina para uma criança da 2ª série e ela vai aprender muito mais. É verdade. Eu acho que essa questão aí não é nem a questão de ensinar na hora. É a questão de tu ir... A curiosidade. Exatamente, estimulando a curiosidade da criança. Isso eu acho muito importante. E coisas assim, ó, que quando ela for chegar lá na 8ª, 9ª série, no 2º ano, né, no faculdade, aquilo ali já está plantado na mente dela, ela já tem uma ideia de como funciona, entendeu? Porque, por exemplo, com meu sobrinho, várias vezes a gente fazia assim, ó, B de bola para ele, né? A gente falava, a bola começa com B. O que mais parece com B? Borboleta, né? E aí estimulando ele assim, e eles vão indo assim, e eles vai estimulando a curiosidade deles, porque eles são umas esponjinhas, né? A gente era uma esponjinha, a gente, como eu falava, o meu tio estava lá, eu estava tentando descobrir como é que funcionava. E eles deixavam, entendeu? Essa é a vantagem, eles deixavam a criança conviver com os adultos fazendo alguma coisa ali. Então eles acabam absorvendo muita coisa. Né? Coisas que hoje talvez os pais achassem arriscado. Exatamente. Cuidado, tu vai cair nessa taipa. Tu vai pescar, tu vai cair no açude. Eu confesso que eu passei várias vezes desse limite aí. E muitas vezes, mas... É que hoje em dia tu tem outras maneiras de fazer isso, que não só na prática ou sendo arriscada. Dá pra fazer. Mas é difícil. Tu falou uma palavra bem interessante, Zé. Nós éramos uma esponjinha, né? Todas as crianças são umas esponjinhas, elas absorvem tudo e de uma maneira muito rápida, assim. Será que nós somos uma esponjinha como se fosse uma esponja de louça que novinha
ela funciona melhor do que quando está mais velha. A gente tá mais velha, ela está mais mofada, então tem mais coisas para competir do que só a informação. Então, essa brincadeirinha que eu faço, em termos de analogia, assim, a gente costuma matar a criança que tem dentro de nós muito cedo. Sim. Tu não carrega dentro de ti aquela criança, assim. Tu só vai te dar conta que ela existe ainda e está lá, a esquecidinha, meia mofada, empoeirada, quando tu te defronta com uma brincadeira. Se tu for para a beira de um açude hoje pegar a traíra, primeiro pegar o lambari e tal, tu vai começar a despertar aquela criança que está lá dentro. Mas por que o lambari não pode pegar mais. É proibido? Não é proibido, cara, mas está entrando em extinção, né? Inacreditavelmente. O lambari era muito rapidamente. Mas inacreditavelmente o lambari está... Não sabia. Tá aí, ó. Posso estar errado. Se está errado, não. Tenho certeza que já está na lista de espécies. Olha só. Mas a traíra gosta de rã também, né? Sim, isca artificial. Né? Mas aí, Zé, sobre essa criança que a gente tem dentro, que é o que nós estávamos falando agora das tuas lembranças sobre brinquedos e brincadeiras, né, da tua infância, ela está lá dentro. Sim. Ela faz parte. Essa esponjinha, a gente observa, até sugeriria aos pais que têm, ou pais ou pessoas que têm na sua família crianças pequenas, 1 ano de idade, 1 ano e meio, prestem muita atenção nos olhos das crianças. Que o canal de entrada é a mão, a boca, os olhos, primeiro a boca, depois. Mas prestem atenção, porque as crianças aparentemente não estão aprendendo coisas e está absorvendo como uma esponja muito mais eficiente do que aquela de louça. Sim. É quase como um hardware que está pegando todas as informações, está pirateando, está puxando uma velocidade absurda para dentro dela e está armazenando. Ela não consegue ainda concatenar aquelas informações até a hora que ela começar a falar e andar com mais agilidade. Então, quando tu começa a chamar uma criança assim, vem cá, vem ver o totó, vem ver o cocó, vamos ver tal coisa. Tu está usando expressões que ela vai absorver. Sim. Se tu diz assim, vem cá ver o cachorro, vem cá ver a galinha, vem cá ver o pato, o marreco, os marrecos, o marreco. Se tu usar o singular e o plural e o nome certo da coisa, não esse cara está vendendo fruta ali na frente agora. Se tu usar o nome certo, isso está gravado. Quando essa criança começar a falar, ela vai usar o plural correto, o verbo correto e a gramática perfeita, sem fazer aula de gramática na escola. Sim. Por que a escola passa um trabalhão com as crianças, passava pelo menos, né, naquela fase inicial lá de fazer a conjugação verbal? Porque as famílias não sabiam disso. Então dizia, vem cá com a titia, e botava apelido nas crianças também, desde muito cedo, né, dificultando de certa forma a identidade da criança. Né? Então, Zé, essa fase que a gente passou agora, que é a fase 1, vai ceder espaço para a fase 2, que seria o jovem José Luiz Ávila Júnior, né? Que está já fazendo o seu primeiro instrumento, está com a sua bandinha lá, baixista canhoto, e está numa fase de escolhas, né? Escolhas, por exemplo, de que rumo eu vou seguir profissional. Às vezes o jovem não tem essa preocupação até o momento que ele acabou o ensino médio. E agora, o que eu faço? Eu vou ter que trabalhar, porque a minha família diz que trabalho é a honra do homem, né? Então, eu vou trabalhar. Em que? Não sei. Não sei do que eu gosto, né? Como é que foi para ti esse processo de sair do lúdico, ir para o formal, que seria a escola, e passar para a opção de uma atividade na tua vida? Olha, eu não tenho muito essa passagem, assim, não... É meio deturpada, assim, na minha vida, porque... voltando um pouco na parte da infância, ainda eu tinha, apesar de ter todas essas brincadeiras, tudo, poder sair, passar o dia inteiro brincando e coisa, mas eu tinha muitas responsabilidades, porque... Tarefas domésticas? Não só tarefas domésticas, mas como a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, por exemplo, até os 5, 6 anos eu estava na creche, mas depois eu fui para a escola, então era só meio período, escola pública, né? Então eu fazia almoço, entendeu? E eu tinha que fazer almoço no horário porque a minha mãe vinha almoçar, né? Então com 9, 10 anos eu já estava fazendo... Saiu um ovo frito, um arroz, um feijão. Todas essas comidas aí, né? E tipo, eu tinha que cuidar de mim, porque a minha mãe estava trabalhando e ela trabalhava bastante. E essa época eu já tinha voltado a Pelotas, né? Lá nos 12, 13 anos e tal. Então eu tinha várias responsabilidades e tal. Só que a minha mãe, ela sempre falou assim, trabalhar, eu não quero que tu trabalhe. Eu até fazia algumas atividades, assim, de ajudantes, assim, na volta e tal.
Mas trabalhar mesmo, né, e saber com o que trabalhar, eu não tinha nenhuma ideia. Eu fui realmente saber que eu gostaria de trabalhar, foi lá aos 17, 18 anos, quando eu comecei a cortar madeira. Eu disse, é isso que eu quero fazer, né? Mas, né, como na época isso não era uma coisa, não dava nem para saber que isso seria um futuro, assim, para mim, né? Eu tinha ideia, eu tenho que fazer um curso técnico, que é normalmente o curso mais rápido, né? Porque 2 anos tu já está formado e tal. Então era um curso mais rápido para coisa. Mas aí eu só fui saber isso aí lá pelos 20 anos. Durante o ensino médio ou depois do ensino médio fez o técnico? Depois eu já tinha 18 anos, 19 anos quando eu fui. Quando tu fala cortar madeira, foi para fazer o teu baixo ou outras baixo, coisas? Não, fazer o meu baixo. Fazer o meu baixo. E tu tem alguma memória olfativa, assim, do corte da madeira, aquele cheiro da madeira ou não? Não tenho, mas não tenho muito, assim, não. Não, eu não lembro, assim. Por exemplo, o William lembrou, né? Mas eu Quem tu lembrou, William? Do cheiro da grapa. É muito fedorento. É ruim, né? Não, é aí que tá. Por exemplo, hoje em dia eu acho o cheiro muito bom. É que naquela época a gente não tinha as ferramentas certas, aumentava muito a temperatura e o cheiro de queimado dela é muito fedorento. Tu usou serra circular também? Tico-tico. Aí eu consegui uma circular. Aí ele me deixava de cabelo em pé, porque ele queria planar as coisas, tinha uma plana. Aí pegava uma chapinha de 2 milímetros e passava nos dedos, assim. Tu já pensou? E eu deixava digital ali. EPI não era uma coisa muito normal, não. Mas de quem era essa oficina? Essa oficina a gente montou junto. Mas aí já foi máquinas de vocês? Era máquinas de vocês? A gente inventou, a desengrossadeira, a desempenadeira? Não, era tudo em uma máquina só. Era tudo uma serra circular que tinha uma plana e uma furadeira do lado. Era daquelas multiuso. Que era do meu pai, que eu fui pra cidade de Camacuã e busquei e disse, tá, Zé, já evoluímos, agora já tem mais uma máquina. Aí eu consegui uma tico-tico. Isso aí. Mas a oficina para fazer o quê? Construir instrumento já para fazer, tentar mas sem a intenção de fabricar para vender, mas não, para vender. Para vender? Mas é que foi assim, isso tem uma lacuna aí desde que eu fiz o meu baixo, né? Lá dos 17, 98 por aí. Não lembro bem as datas. Eu vou conhecer ele em 2000. 2000 por aí. Mas como é que tu surgiu? Tu é irmão dele? Por parte de... Não, irmão... Da vida. Eu achei que era irmão de sangue. Não, de sangue. Eu chamo a mãe dele de minha mãe, mas só porque a gente conviveu muito tempo. Tu viu como o Facebook nos engana, né? Me enganou. Mas a Verônica é tua irmã de sangue. A Verônica é irmã de sangue. Do mesmo pai. Da mesma mãe. Que legal, William. Legal essa amizade de vocês aí. Nos anos 2000, eu tinha um outro amigo que é produtor musical também, Augusto Damé. E ele chegou pra mim e disse, cara, estamos precisando de um baixista pra banda. E eu, não é por nada, mas eu aqui do terceiro andar escuto um baixo tocar aqui na quadra. Vamos bater de porta em porta. E a gente vai e encontra ele e conhece o Zé. E essa amizade fez que vocês tivessem a mesma barba? Qual era a opção de ter essa barba comprida aí? Na realidade, o William deixou primeiro, né? Dá pra ver que a barba dele é maior. Mais comprida, né? É que desde 2013. Mas por que essa identificação visual, assim, com a barba? Cara, em função de uma viagem pro Rio de Janeiro. Falta de tempo pra fazer a barba? Ou... Não, eu ouvi uma coisa de um cara e ele pegou e disse, cara, tu vai ser... Todo mundo lembra de mim porque eu tenho um perfil diferente. Então, se tu quiser ser lembrado, vira um ícone. E aí eu fiz como iconografia. O cara te disse isso? Um guru? Depois eu te falo quem é, vamos fazer spoiler. Tá bom. E tu Zé, também? Um pouco de ele já influência teve dele. A barba grande, já cortou também. Mas eu brinco que é o meu filtro, né? As pessoas usam aquelas mandalas de filtro e tudo mais, de energia. Eu brinco que é a barba, né? A pessoa que olha para aquela barba e se mantém ok, consegue conversar comigo e tudo mais, né? Mas tu fala filtro como brincadeira ou tu tem a convicção de que a barba pode ser um filtro sutil? Eu tenho sim, que pode ser um filtro. Porque é uma barba um pouco fora do normal, assim. Então, quem já não tá muito ligado como uma pessoa muito tatuada ou muita coisa assim, né? A pessoa que tem um certo preconceito, ela já vai olhar de maneira diferente, né? Isso ajuda a quebrar um pouco. Eu te pergunto porque eu li um cara chamado Valdo Vieira, é o fundador da Projeciologia, ele já morreu. Ele tem uma unidade de desenvolvimento espiritual lá em Foz do Iguaçu. E ele usava uma barba branca, cabelo branco, barba branca, né?
a barba branca comprida. E ele dizia que aquela barba tinha um papel, porque aqui tu tem a glote, onde tu tem também alguns vórtices de energia, né? E aí ele dizia que aquela barba funcionava como uma proteção para essa região aqui do pescoço. Ah, né? legal. Achei- É que eu sou meio. Eu sou muito cético, entendeu? Sim. Sou uma pessoa muito cética. E a pessoa que é muito cética, ela duvida até do que ela acha que é verdade, Sim, entendeu? sim. Ela tem que duvidar daquilo. Porque, tipo, a pessoa é cética, mas ela... eu não acredito em nada, então isso não existe. Sim. Não, se tu é cética, tu não pode dizer que aquilo não existe, né? Porque existe uma eterna dúvida. Sempre tem a dúvida. Seria um agnóstico? Também Por aí. seria... Na verdade, ele criou até a teoria da própria igreja dele. Ah, é? Mas é uma brincadeira, nossa. Bom, a barba ele já tem, né? Não é uma igreja, é uma doutrina, mas é uma brincadeira. Mas é bacana essa ideia de tu ser um franco atirador, ou seja, tu pode navegar em todas as correntes filosóficas, existencialistas ou materialistas, que tu tem essa liberdade. Né? Claro. Acho que a pessoa empobrece quando ela se fixa numa única corrente. outra Né? coisa. Ah, sim. Mas também as explicações para o teu dia a dia vão surgir na medida da necessidade. Então, às vezes tu está diante de um dilema, seja emocional, seja existencial, e aí tu vai lançar mão dessa quantidade enorme de vivências ou de curiosidades que tu teve, já que tu é um cara curioso, né? De buscar correntes diferentes, né? Acho bem legal isso aí. E acho que o cara que se diz ateu, ele não é ateu. Acho que o cara que se diz ateu, às vezes, tem muitos ateus mais humanos do que Claro. teístas, né? Do que pessoas que se dizem de uma certa religião. Tem pessoas que fazem o bem como um instinto, entre aspas, né? E tem muita gente que está numa igreja que é obrigada a fazer o bem porque aquela doutrina diz que fora da caridade não há salvação, fala da parábola do bom samaritano, essas coisas todas, né? Então, ele faz quase que por obrigação, porque tem lá um passo a passo, né? Um checklist. Mas eu acho que tem pessoas que estão numa situação tão complicada, assim, nessa parte, que às vezes é melhor ela ter um livrinho de regras de como seguir, né? Porque elas podem fazer umas porcarias bem piores se elas não tiverem no livro de regras ali. É verdade, é verdade. Então, Todos os males têm as suas... a questão de ceticismo é essa também, né? Não dá para desacreditar de tudo, nunca. Zé, vou fazer mais um intervalinho rapidinho, vamos voltar nesse papo maravilhoso aqui com o William. A Ingrid não falou nada até agora, né? Tá ali bem quietinha, né? Rádio Ilha Capital, uma web rádio diferente. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou a teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Eu posso dizer que tu botou o nome na tua empresa porque tu era fã do Zorro? Ou esse Zé de Zé? O Zé é o de Zé. É o de Zé, né? É que na verdade a primeira empresa se chamava WZR. W de William e mais um R de quem? Rafael. Eram 3 sócios. Eram 3. Que legal. Porque na verdade a história, porque começou a empresa valendo, a gente foi meio que empurrado. Porque a gente estava fazendo pedais de guitarra, eu pegava e meu pai me deu um cartão de crédito na época, que ele disse assim, só usa para necessidade. Corajoso, tá? Ele, hein? Aí eu peguei e olhei para o Zé, vamos fazer importação. Vamos importar peça dos Estados Unidos para fazer pedal de guitarra. Porque a gente não tinha a ferramenta para fazer a parte de madeira, porque o nosso objetivo era juntar dinheiro para comprar uma tupia. Sim. E a gente tinha tudo, faltava tupia, entendeu? Era tupia de mão, muito A laminadora? Aquela laminadora ou de coluna? A laminadora. Aquela manualzinha. Bem pequenininha, menor, aquela, que era que a gente já tinha o objetivo de, vamos juntar dinheiro para comprar aquilo. Aí a gente tava lá na casa do Zé, e a mãe dele, ela viajava, tipo, ia sair para pescar,
E ficava eu e o Zé e nós fazíamos uma bagunça sempre na casa dele. Porque o meu apartamento, as ferramentas ficavam na casa do Zé porque era térreo, né? E eu tinha um apartamento. Então ou almoçava ou jantava um na casa do outro. E aí um belo dia a gente tinha feito umas pinturas, umas caixinhas de pedal. E ela chegou e tava tudo manchado, as coisas. Aí ela pegou e disse assim, ó, e aí a mesa dela tapada de componente eletrônico. A mesa da cozinha, depois que a gente começou isso aí, ela nunca mais almoçou naquela mesa até a gente sair de lá. Aí ela pegou e disse assim, ó, vocês têm até o fim da tarde pra achar um lugar. É pra achar um lugar, não é pra arrumar. Não, vocês têm que ir embora hoje. E aí eu tava, isso era tipo 9h30, 10 horas da manhã. Aí a gente saiu desesperado para conseguir um local. Vocês regulam de idade? Sim. Regulam? Ele é de 81, eu sou de 83. E nessa fase da expulsão do lar, que idade vocês tinham? 17, 18? Não, 2000, 2001. 2001, foi bem nessa época aí. Mas hoje, William, tu não tá junto com o Zé na Z, né? Não. Eu, na verdade, eu sou mais um apoiador, tipo, quando ele, não sei o que, eu vou fazer um baixo, quer comprar? Eu quero. Eu tenho uma coleção de instrumentos dele. Legal. Então hoje eu sou mais um apoiador. Eu vi que... E quando ele vai inventar uma máquina nova, ele diz, vou comprar tal coisa. Quer participar? Vamos lá, então. Vamos lá. Toma. Que legal. Eu vou fazer uma entrevista contigo somente para acesso do teu sítio. Acho legal essa... porque eu vou entrevistar agora, nesse mês, dia 22, 23, por aí lá em Florianópolis, um agrônomo biodinâmico. É um assunto bem legal. Aí se tu assistir a entrevista dessa... Porque a biodinâmica tem a base teórica na antroposofia, de Rudolf Steiner, né? Que também é a base teórica da pedagogia Waldorf, que também é a base teórica da medicina antroposófica, né? Mas a agricultura biodinâmica é fantástica. Mas eu queria aproveitar que tu está nessa fase agora, desde abril do ano passado, né? Com uma terra de 30 hectares, não? Não, 16 hectares, né? E com um excedente de maçã. Mas nós vamos conversar depois, William, uma outra hora. Com certeza, vamos combinar sobre esse assunto que eu acho maravilhoso. No meu podcast eu tenho alguns objetivos. A música é um deles. Arte e madeira, que eu resolvi colocar essa palavra para não dizer marcenaria, porque eu não sou marceneiro. Eu gosto de fazer arte e madeira, né? Relações telúricas, a educação, assistência social. Legal. Guitarras e baixos Z. Desde fevereiro de 2013 que a empresa surgiu, né? Formalmente, né? Tem até um site que é as iniciais, né? GEBZ, guitarrasebaixosz.com.br. Vale a pena quem estiver nos ouvindo visitar o site. Vocês vão ficar encantados lá, principalmente com os modelos belíssimos de guitarras e baixos, lá com madeiras, vou usar a palavra exótica na falta de uma outra palavra, né? Quais são as emoções que emanam do teu trabalho no cotidiano? Emoções, olha, realmente essa questão de tu transformar, da transformação, de tu pegar algumas coisas que tu não entenderia que seriam madeiras funcionais e transformar ela num instrumento musical, assim. Acho que essa é a parte de ver aquela saindo de um ponto e chegando no outro, é a parte melhor de toda a coisa, assim. A ideia de tu construir, de tu fazer uma coisa nova, assim, essa é a melhor parte da coisa, assim. Eu confesso que eu menos gosto, mas gosto ainda, é construir, mas a ideia de pegar aquilo ali e transformar em uma outra coisa é o que mais me move. Tu é modesto dizer uma outra coisa, porque eu acho obras de arte. Eu tenho a impressão que tu não tem duas guitarras iguais, dois baixos iguais, né? Eu acho que não. Talvez semelhante em shape. Em shape, claro, sim. Tem uma linha lá no teu site, tem uma linha de modelos. Claro, né? claro. Mas ali é só uma sugestão para quem está na dúvida de o que vai fazer. Isso. Tem clientes também que escolhem o shape, que escolhem a transformação, usando esse ou aquele captador, a ferragem, etc. Né? Mas tu tem lá digamos assim, um menu de opções, baixos 4, 5, 6 bloco, cordas. Digamos assim. Um bloco de onde tu parte algumas ideias. Mas eu fico encantado com a tua arte. Apesar de gostar de contrabaixo, de tocar amadoristicamente, gosto do som grave, né? Eu também me seduz o shape da coisa. Sim, o design é interessante. E aí vem uma pergunta sobre mitos e verdades, sobre a voz das madeiras, né?
hoje em dia com a captação, tu pode pegar um pedaço de plástico e botar um captador e tu tem um som. Sim. Mas, na tua opinião, quais são os mitos e verdades sobre a ressonância da voz? Eu chamei de voz das madeiras, mas a ressonância das madeiras. Sim, né? sim. Assim, tem um estudo da Universidade Federal do Paraná, lá, que eles têm um curso de luthieria superior, é bem interessante, né? Quem quiser conferir. Acho que é lá. o único no Brasil, né? É o único no Brasil. E eles fizeram um teste com 9 guitarras diferentes. 9 guitarras diferentes, não. 9 madeiras de do corpo da guitarra diferentes. Né? E eles fizeram um estudo técnico, tem todo o procedimento técnico que se exige e tal. A única variável era o corpo, a madeira do corpo. A madeira o shape era o mesmo, o braço era o mesmo, a captação era a mesma. Isso. Eles pegavam, tiravam as cordas, tudo, cordas, ponte, todas as partes da guitarra e só trocavam realmente o corpo. Que era idêntico com o outro. Idêntico ao outro. E eles fizeram um sisteminha para fazer um bracinho mecânico lá que dava uma palhetada igual. Sim. Em todos eles. Troço realmente técnico, né? Controle científico muito bom, né? Isso, só que assim, comprovou que não faz diferença a madeira do corpo, né? A madeira do corpo não faz diferença. Nem para sustain? Aí essa parte eu fico te devendo, não sei te dizer. Mas aonde que eu quero chegar? Aquilo ali é dos detalhes que existem ali. A variável madeira. A variável dá uma palhetada, porque assim, quando tu dá uma palhetada, não é só uma técnica, entendeu? Sim. Quando tu fala, porque tu tem N maneiras de bater numa corda para tirar um tipo de som. Abafar, puxar a corda para dar o slap, que eles chamam. Tudo isso é diferente. Sim. Tá? Então, Mas ainda assim a madeira é a mesma, a madeira não interfere em nada. Ou seja, a técnica é o talento do músico. Exatamente. Né? Mas a minha curiosidade é bem essa que tu acabou de me resolver aí. As várias madeiras não produziram efeito substancial assim, na sonoridade. Né? Sim, só que assim, por exemplo, só que aonde que eu quero chegar? Isso é um ponto que eles avaliaram, entendeu? Um ponto. E um instrumento musical ele tem infinitos pontos, N maneiras de coisa. Exemplo? Não, é que assim, formas de encaixe, o tipo de madeira. Tem a empresa Jingwall canadense, eles falam Jingwall. D-I-N-G o áudio. E eles pegam da mesma árvore do ash, eles pegam a parte mais perto do tronco, que tem mais denso, e uma parte do topo para mesclar essas coisas. Eu acho isso um negócio legal que existe essa diferença de densidade de madeira na mesma árvore. Entendeu? Então tu tem tantos pontos numa mesma árvore de diferença. Imagina tu pegar uma madeira que a mesma espécie é criada no sul do Brasil, no calor, no frio, ou no Mato Grosso, já vai mudar. Então tem tantos pontos de diferença assim que acaba cada instrumento na realidade é único, né? E dependendo do captador que tu vai botar já é outra coisa. Então é tantas coisas que influenciam na construção de uma madeira que eu prefiro não... como é que eu vou explicar? Eu prefiro passar para a parte prática, ou seja, pego a madeira que eu tenho, monto o instrumento, coloco os captadores que eu acho que vão dar certo. Aí se não dá certo, eu pego e modifico aqueles captadores para chegar no ponto que eu quero. A madeira fica igual. A madeira fica igual, porque cada madeira vai ter uma diferença, a mesma madeira, em pranchas vai ter diferença. E se não dá certo, é em função da madeira, que tu disse que não deu certo, tu trocou o captador? Porque não dá certo, é que assim... quando tu sabe o timbre que tu quer chegar, é o que interessa. Por exemplo, eu pego qualquer baixo teu aqui, e aí eu boto lá no analisador de espectro, e aí pego um outro baixo teu, e aí eu digo, eu quero que tire o mesmo som.
eu vou poder, dependendo, eu vou ter que ligar num outro amplificador para chegar no som que tu quer, porque falta um ponto Algumas no espectro frequências, né? que não vai chegar. E se nós chegarmos todos, as frequências são as mesmas. Sim. Então, se tu tiver lá no analisador de espectro, tu chegar, eu quero um slap assim, eu vou dizer assim, cara, nós podemos tirar nesse amplificador pequeno mais fácil do que num Ampeg gigante, entendeu? Aí é que entra a parte de onde tu quer chegar. É muito que o pessoal fala, até o próprio pessoal dos estúdios, que é cada vez mais, todo mundo é sommelier de estúdio agora. Eu digo que é um sommelier de parafuso, sommelier de árvore. Então, cara, se tu não sabe onde tu quer chegar... Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então aquela coisa, eu pego um PA, eu consigo um PA vagabundo e pego um Vertec. Se eu sei onde eu quero chegar, eu tiro o mesmo som. É bem isso aí. Esses baixos que tem pré-amplificação ficam praticamente inúteis se tu tem um pedal bom. Uma pedaleira boa, né? Então, todos os timbres tu consegue tirar em 400 combinações possíveis ali. De uma pedaleira do baixo, por exemplo, que é uma Roland que eu tenho ali. Então, depende um pouco. Mas o sistema fica inútil, porque aquelas combinações de 3 frequências ali, ou mais alguma outra lá, eu consigo tirar na pedaleira com um baixo passivo. É que depende muito assim, do que tu quer, do que tu ouve, do que tu gosta de tocar, do som que tu quer. Talvez porque se tu tocasse um outro estilo de música, talvez tu não conseguiria tirar, né? Cada caso é um caso. Até mesmo os pedais, que é uma coisa muito interessante. O Zé projetou para um antigo músico da banda, projetou um baixo. Porque ele fazia os solos de guitarra no baixo. E aí eu disse pro Zé, nós não precisamos tanto grave. Nós precisamos que ele consiga chegar mais nos agudos. Só que se fosse no passivo, ele não conseguia excitar a pedaleira o suficiente para chegar naquele agudo. Tá. Então aí quando o Zé fez, ele já fez com mais ganho para que aquele pedal ele conseguisse... Porque todo instrumento ele é um cálculo matemático, o pedal lá, se ele não chegar na frequência tal, ele não vai comprimir, ou não vai distorcer. Ele não vai acionar o gatilho, vamos dizer assim, ou vai ficar mais fraco. Ou vai saturar. Por exemplo, se tu pega um MG porradão aí, bota num pedal, um Metalzone da vida, tu liquida com o som. Em compensação, tu pega um outro instrumento mais simples, consegue tirar um som melhor. Então a gente está chegando num ponto bem interessante aqui, que tu tem uma atividade meio. Sim. A tua atividade, eu poderia dizer que é uma atividade meio, porque a atividade fim é o músico pegar o teu instrumento e fazer o som que ele deseja, claro, que emociona. Então, dá para se dizer que na tua função tu trabalha numa atividade meio, para todos os músicos, né? Sim. E esse músico, ele pode cair na tentação de achar que um baixo não dá o som que ele quer, 2 baixos, ele vai ter 10, uma coleção de guitarras ou de baixos, ou de pedais, né? Ou de amplificadores, né? Mas o talento que a gente carrega dentro da gente, aquela noção assim, eu vou compor uma música e eu tenho a noção exata do que eu quero soar com aquela música ali. A harmonia dela, a linha melódica, tudo eu sei. Então aí o meu desafio vai ser assim, bom, que tipo de instrumento eu vou usar, que tipo de arranjo eu vou fazer, que tipo de... Vai ser som acústico, às vezes o som acústico funciona super bem, né? Com certeza. Vai ser um som elétrico, distorção, delay ou não, etc. Né? Então, esse talento não se compra quando compra um baixo Z. O Petri, por exemplo, ele tira um som maravilhoso, o teu endosser preferido lá, o Petri. Por exemplo, o Petri já usa um baixo, ele pode pegar o mesmo baixo que o Mini usa e vai tirar o mesmo som porque ele sabe onde ele quer chegar. É isso aí. E tem técnica, né? Sim, exatamente. É um baita música. Assim como o Mini vai pegar o baixo do Petri e vai tirar o som dele. Por quê? Porque são pessoas que sabem onde querem chegar. O problema todo que hoje a gente encontra, principalmente desde o início, era sempre assim, porque quem compra às vezes está com uma ideia mirabolante na cabeça, dizer assim, eu quero um som que tenha som de jazz bass, de precision e de lá sei eu, daqueles do lado do Bass Line lá. Então tu imagina, aí o Zé olha pro cara e diz assim, cara, vai ser difícil, mas é que se tu não sabe pra onde é que tu vai vai pegar um Precision arrancado, tu vai pegar um Jazz Bass, ele é mais suave, ele é mais docinho, né? Tu vai pegar por exemplo, o Yamaha mesmo, ele já tem um punch mais elétrico, no sentido, não é um som mais tradicional,
Mas se o cara não sabe onde ele quer chegar, ele pensa que ele pode conseguir tudo numa vez só e ele não consegue se dedicar nem a fazer a sua própria assinatura. Porque foi o que eu falei, o Petri ele tem uma assinatura. Tu ouve o baixo do Petri e tu sabe que é o Petri que tá tocando. Entendeu? Eu acho que é isso que falta, às vezes, no músico, quando ele vai até para comprar o próprio instrumento, ele tem que se construir. Exatamente. Ou então ele entender que, às vezes, tipo, o primeiro baixo que eu entreguei pro Felipe, que é o Mini Ribeiro, que também já fez vários baixos com o Zé, era um jazz bass que ele odiava, que a gente fez um tributo aos Beatles. Passou 3 anos, era o baixo favorito dele. Por quê? Porque ele se construiu dentro do espaço e ele enxergou que aquilo era o som que ele queria. Só que ele não sabia tocar. Então, ele não é que ele não sabia tocar, ele não sabia chegar no som que ele queria. Isso é importante, sim. O músico se conhecer é bem a gente importante. está sem querer filosofando aqui, porque não saber onde chegar vale para muitas coisas na vida. Sim. Sim. Até a gente que está indo para a praia, se não souber o caminho, a gente não chega. Exatamente, Mas aí o não saber onde chegar pressupõe um futuro, né? Porque o onde chegar está no futuro, não está no presente, né? E quando eu perguntei para ti agora há pouco qual é a tua relação com a tua profissão, quais são as emoções que circulam dentro de ti ao fazer, tu me respondeu que esse contato com a madeira é mais tesudo do que simplesmente fazer a parte do instrumento, né? Tu gosta mais de lidar com essa madeira, de transformar a coisa bruta... Da transformação, eu gosto muito... Da transformação, né? O que mais busco é isso aí. Eu não só com a questão das madeiras, com a parte elétrica, eletrônica, eu sempre gostei da questão da transformação, do sair de um lugar e chegar com aquela, pegar um material e transformar ele num outro... Tu concorda que essa transformação ela é no presente? Por exemplo, tu pode estar deitado na tua cama pensando numa solução para uma transformação do dia sempre do presente, do dia seguinte, né? Mas a transformação ocorre na hora que tu está enfiando a tupia ou o formão na madeira, né? Exatamente. No entanto, a gente às vezes perde muito tempo pensando nessa transformação em vão. Tu às vezes cria dificuldades e barreiras com a tua própria mente, né? Claro. Pensando, puxa, eu não vou conseguir comprar aquela ferramenta ou aquela peça que está me faltando. Então, tu antes de chegar naquela maravilha de vivenciar a transformação, tu já está, antes disso aí, criando empecilhos, né? Que são hipotéticos, são fantasiosos, são irreais. O real vai ser na hora que tu for pegar a ferramenta, me faltou tal parafuso, tal ferramenta. Então tu vai lá e resolve. Mas sofrer por antecipação não é legal. Mas eu pegaria esse mote aí de não saber para onde vai, para dizer assim, quando um músico te procura, supostamente ele sabe o que ele está querendo, né? Sim, hoje em dia, cada vez mais eles estão... Cada vez mais, né? Mas o teu prazer de transformar aquela peça bruta em uma obra de arte está presente na mão daquele músico. Então, tu sem perceber, estou supondo, tu é que é um cara cético, talvez tu me conteste, mas a tua energia está presente no palco, no estúdio, na casa dele, ou quando ele está compondo, está ali a tua energia. Então, daí a delicadeza também, entre aspas, assim, daí a importância, a responsabilidade de tu trabalhar com essa peça bruta, com essa emoção que tu me passou, de gostar, porque tu vai te tornar eterno, tu vai deixar um legado material na mão daquele Petri, daquele outro Zendosser que tu tem ali, que teve, né, também, né. Então, eu acho que as pessoas, esses dias eu entrevistei o Bill e falava aqui em deixar um legado, né. O que tu gostaria de ser lembrado? Então, acho que uma das maneiras bacanas de trabalhar numa atividade meio como a tua é essa seriedade e esse amor. Também vou usar amor no sentido adequado, né? Amor pelo que tu fazes, né? Que é no presente também. Claro. O que não quer dizer que tu não passe por perrengues. Todos nós passamos por perrengues de ordem financeira, material, afetiva. Faz parte. Sim, mas esse amor pela transformação é o antídoto. É o medicamento, o anteparo, a interface, o filtro da tua barba ali, né? Pegando tuas palavras ali, né? Não, concordo plenamente. Mas uma coisa que eu vou te dizer, que isso é uma coisa que eu observei e aprendi muito com o Zé. Às vezes eu pegava e ficava na volta dele, vamos lá fazer o troço. Eu disse, cara, tô pensando. E era muito assim, te levantava, agora eu tenho a solução, vamos lá fazer. Eu aprendi muito isso com ele. Tipo, eu também, antes de fazer muitas coisas hoje,
eu paro e fico pensando e tentando enxergar como eu vou resolver aquele problema pra... E o Zé é muito assim, ele pega e inventei uma ponte. Tá, mas como é que é? Não sei. Só que o desenho ele já criou, e ele vai lá e começa a mexer e quando vê, tá, funcionou, temos o protótipo. Aí ele me emprestou o baixo lá, testamos o baixo, aí eu lá, ficou duro pra afinar. Aí ele, já pensei em umas soluções pra melhorar e pra fazer, tipo, e vai desenvolvendo, porque muito legal a criação é, tipo, ele mesmo concluindo com um problema, porque ele sabia, porque ele afinou a primeira vez, ele sabia que tava duro. Só que ele pegou e disse assim, não, preciso pensar numa forma de reduzir essa tensão. E ele já sentou e foi, tipo, e é parado, ele fica quieto, passar uns 3 dias sem fazer nada, e quando ele diz assim... Brota. Tá, agora que nem aquela criança que não sabe falar, escuta todas as palavras corretamente, quando abre a boca fala correto. Ela está engendrando, tu está engendrando as soluções. Sim. Mesmo dormindo, hein? Mesmo dormindo. Claro. Aí tu acorda com a solução, né? E vamos pegar a fase 4 aqui, que é perguntar para ti o que te desafia e estimula. E quais sonhos ou projetos futuros tu tem? Tá. O que te desafia? Eu acho que a questão de chegar para mim assim e... Cara, eu tenho um desafio para ti. Eu duvido, né? Aquela questão toda olha, cara, eu tô fazendo tal instrumento, eu tô pensando em fazer tal instrumento. Chega um cliente para mim, por exemplo. Eu tô pensando em fazer um instrumento nesse estilo. Só que eu queria mudar isso aqui. Tipo, eu queria essa ponte, mas eu quero com uma escala diferente, reduzida. E eu quero botar 8 cordas numa afinação diferente. Sim. Isso me chama atenção. Essa estimula, é a parte que mas me estimula vem de fora. bastante. A minha pergunta também inclui outra Claro, mas é que vem de dentro para fora, sem o estímulo externo. Tá. É porque assim, essa parte, como tu mesmo falou, que é uma atividade meio, né? Eu preciso do estímulo externo, uma ideia de onde... Mas essa minha fase 4, minha pergunta contigo aqui é o que sai de dentro para fora. Essa é obviamente que... Sim, essa questão que tu falou do legado é muito importante. Assim, eu, como todo mundo, né, a gente quer marcar alguma coisa nessa vida, né? Porque por mais que tu acredite que tenha uma outra coisa, uma coisa assim, mas aqui dentro dessa vida, né... O único jeito de tu ficar imortal aqui dentro é tu ter um legado, né? Tu passou e tu deixou o teu nome escrito de alguma maneira, né? Na pedra, com um instrumento, com uma música gravada, claro. Essa é. Eu acho que é o que move toda a parte da arte, e não só da arte, né? Uma boa parte da humanidade é a questão do legado, né? Então seria uma espécie de imortalidade? Eu acho que é o mais perto que a gente tem hoje em dia de uma imortalidade, é isso aí. Sem dúvida, é um legado. Legal, tia. Eu vou ler aqui um post lá, um comentário no teu Facebook do André Mesquita. Depois de um tempo de espera ansiosa, recebi há algumas semanas essa guitarra, fabricada com carinho pelo meu querido Zé. Olha a tua presença aí, onde é que está. Um luthier autodidata. Tu disseste que não relativiza a autodidata. Mas ele te enxerga assim, sim, né? Sim. Um luthier autodidata que hoje fabrica instrumentos que não devem absolutamente nada a grandes marcas como Fender, Gibson, Guild, etc. Posso dizer que os instrumentos que ele fabrica são os melhores de alguns que já toquei dessas marcas citadas. E essa guitarra em especial tem uma variação de timbres incrível. Aí ele botou um vídeo lá no Facebook para completar o agradecimento, né, que ele fez para ti. A ansiedade como se fosse aquela criança que espera o Natal para ganhar o presente, né? Essa criança interior que a gente falava agora há pouco, né? Dos teus endorses que do passado permanece até o Petri, mas tu teve também o Douglas Valejos, né? Valejos, né? O Axel Antunes, o Otone de Leon, Felipe Ribeiro, Luciano Gonzaga. O Felipe ainda continua também. O Felipe e o Luciano é o que também, que toca na minha banda, que tem um instrumento que foi pintado à mão pela mãe dele. Pela tua mãe? Com uma canetinha no corpo. Qual é o nome da tua mãe? Herta Regina. Herta com PH? Não, com normal. RTA. Legal. Normal para português, né? Normal no português, no caso. Legal, tia. E
Eu estou muito agradecido mais uma vez pela tua disponibilidade. Sim, eu sacrificando também agradeço. esse sol maravilhoso ali. Tudo bem, valeu muito. E talvez até a gente volte mais tarde a conversar sobre outros pontos seria que legal, é difícil num espaço curto de 1 hora, né? A gente tocar nessa magnitude de mosaico que a gente estava querendo dizer. Mas eu falo de mosaico porque às vezes uma pessoa olha para ti como esse André Mesquita e te enxerga como tu é hoje, mas ele não sabe que para te chegar a ser o que tu é hoje, teve uma trajetória muito importante, até mesmo pescando sem dúvida. Vendo teus amigos e parentes botar um pau de cravar uma cerca. Então, essas vivências eu acho legal porque nós não somos aqueles rótulos que nos passam, às vezes, simplistamente. Às vezes, tu tem assim, aquele barbudo lá. É um rótulo que estão te botando, um label, né? E tu é muito mais do que a tua barba. Né? Claro, muito mais do que as definições que tentam imputar a ti, sendo gremista ou colorado, torcendo por tal linha, etc. Então, a gente vive em momentos muito de opostos hoje em dia e não está conseguindo administrar muito bem essas coisas, né? Aceitar, por exemplo, a diversidade de pessoas e de opiniões e de modos de vida, né? É complicado, né? É meio que obrigam a gente a ser um pouco... estar nessa dicotomia também, né? A vida às vezes obriga a gente a estar nessa parte aí, mas a gente tenta fazer o que dá e a gente vive no mundo ser o melhor que a gente pode ser. Nós temos um mundo dual, claro. Noite, dia, preto, branco, em cima e embaixo, a gente vive, mas esse mundo dual não pode determinar a nossa conduta, né? Não somos tão simples. Não somos tão simples, né? O problema é que excesso de pessoas simples estão tornando o mundo simples. Estão querendo fazer... Só que uma coisa é diferente, uma pessoa humilde não é uma pessoa simples. Uma pessoa simples é que ela conseguiu estar exposta a tudo isso e ela continuar num mundo extremamente superficial. Ela não dá um mergulho. Ela vive só a superficialidade da vida e ela não consegue dar um mergulho. E esse excesso dessa atitude faz com que a dualidade seja uma coisa importante, tão importante ao ponto de definir e dividir pessoas. Isso é o pior. Então tá, tia. Obrigado mais uma vez e até breve. Obrigado, valeu. Até. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo!